Hoje estamos com o secretário especial Bruno Bianco, secretário especial da Previdência e do Trabalho. Primeiro, Bruno Bianco, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. E eu gostaria de primeiro começar com um elogio pelo trabalho que foi feito durante a reforma da Previdência, o trabalho assim esclarecedor que o senhor teve. Eu não te conhecia, mas assim, o teu protagonismo naquela reforma foi importantíssimo, junto, né, com o Rogério Marinho e toda a equipe do governo. Então, primeiro eu queria deixar um agradecimento pela clareza com que você trouxe um assunto que, para mim, era muito complexo. Eu, como deputado federal recém-eleito, já estava pegando uma matéria daquela para poder entender toda o que envolve desses brasileiros. Bom dia e bem-vindo, secretário especial Bruno Bianco. Bom dia, deputado. O prazer é todo meu. Eu agradeço pelo convite e agradeço pelo elogio. Esse elogio ele tem que ser devolvido também. Todos vocês, deputados federais, tiveram um protagonismo fundamental que conseguimos, em conjunto, trazer uma reforma da Previdência que já era, talvez, o tema mais importante desse governo e agora se torna ainda mais importante, já que está nos proporcionando meios e espaços fiscais, né, se eu posso dizer assim, para que o grande público nos entenda, que nos propiciam esse auxílio do governo a todos os brasileiros durante esse estado de calamidade. Então, de fato, realmente a Previdência foi fundamental, um trabalho em conjunto nosso do governo com vocês, do Legislativo, e eu lhe agradeço pessoalmente por todo o trabalho, por toda a discussão, por todo o protagonismo também. Muito obrigado pela sua atenção, pelo elogio e pelo convite. Secretário, eu diria que uma das pastas mais sensíveis hoje nessa pandemia é a pasta da Previdência e do Trabalho, né? Vamos falar do trabalho. Previdência, a gente entende as necessidades, até houveram algumas medidas para poder aliviar algumas questões previdenciárias das empresas para elas poderem manter o caixa, mas a gente sabe que a conta é diária, né? Previdência é algo que está atendendo boa parte da população, mas vamos falar de trabalho agora, porque acho que milhões de brasileiros estão preocupados, né? Aqueles que estão na iniciativa privada estão preocupados em manter o seu trabalho. Por outro lado, nós também temos uma grande parcela, talvez milhões de brasileiros também, que são empreendedores, que são os empregadores e que estão vendo os seus negócios ameaçados e que um dos elementos pesados do custo fixo de qualquer empresa é salário, mão de obra. Eu vou falar como empresário, eu também sou empresário, secretário, e um empresário que começou absolutamente do zero, comprando uma Kombi, um terreninho, e fui crescendo durante 22 anos hoje. Ainda tenho parte da minha empresa, hoje tem um grupo internacional na minha empresa, comprou parte do meu grupo, mas a minha preocupação muito grande, em nunca demitir. Em 2008, a gente passou por uma crise violentíssima. E a gente tem que olhar para os custos fixos da empresa, que são salários, que são aqueles serviços que a gente contrata, que são aluguéis. Quer dizer, a gente tenta, ao máximo, cortar os custos fixos nesse momento. Mas salário, sem dúvida nenhuma, é um desses custos fixos. E eu quero deixar bem claro, com uma visão de empresário que sou, que assim, demitir uma pessoa é o pior de todos os negócios que o empresário pode fazer. A gente só demite em último caso quando não tem mais possibilidade. Por quê? Um funcionário é alguém que conhece a tua empresa, é alguém que foi treinado, isso é investimento, muitas horas, para ele poder retornar aquele investimento demora alguns meses. Contratação no Brasil custa caro, todos aqueles cursos de integração, exame médico admissional, toda a papelada que for feita. Então, assim, é uma visão, muitas vezes, distorcida daqueles que são contra o empresário, que vai mandar ele embora, como se fosse uma alegria, fosse um prazer mandar embora. Mas eu gostaria, agora, deputado secretário, devolvendo a bola para o senhor, dar aquela visão da Secretaria Especial da Previdência do Trabalho, as missões, a estratégia que vocês montaram para poder dar tanto para o trabalhador quanto aquele que emprega melhoria de ambiente e medidas emergenciais para a gente poder preservar esse ambiente. Perfeito, deputado. Eu lhe agradeço. Vou me permitir aqui me alongar um pouco.
e vou começar dos resultados e vou lhe contar exatamente o passo a passo que nos fez chegar até aqui, né? Então, de fato, é muito bacana essa interação, acho interessante essa conversa que a gente está tendo e te agradeço mais uma vez, porque eu tenho a oportunidade de contar exatamente de maneira informal o que nós pensamos, como nós caminhamos nesse sentido. Então, já começo dizendo o resultado e vou te dizer por que chegamos nos resultados, nesse resultado, e dali lhe contar como é que foi. Então, hoje nós temos aqui mais de 7,6 milhões de empregos preservados. Nós não chegamos a 500 mil pedidos de seguro-desempregos novos, o que significa o seguinte: o Brasil está preservando empregos. Os Estados Unidos, nesse mesmo período, aí, já estão chegando a mais de 35 milhões de desempregados, de requerimentos de seguro-desemprego. Então, a trajetória é absolutamente diferente da nossa. E o porquê que nós chegamos até aqui? Eu reputo a dois fatores fundamentais, dos quais o senhor é um protagonista, e não só como deputado, mas um protagonista também como empresário. Os empresários do Brasil compraram a nossa causa e compraram a causa do Brasil. E por que os empresários fizeram isso? Porque acreditaram nas políticas que nós fizemos nos últimos 500 dias. Obviamente, políticas do governo federal, mas políticas em conjunto também com o Poder Legislativo. O que se passou, o que nós passamos nos últimos 500 dias de governo do presidente Jair Bolsonaro e de condução aqui do nosso ministro Paulo Guedes. Então, veja só o que nós tivemos e qual o cenário que nos proporcionou esse voto de confiança e essa possibilidade dos empresários conseguirem manter os seus negócios e manter os seus empregos. Juros baixos, redução do Estado, combate a fraudes, combate a privilégios, reforma da Previdência, combate a irregularidades, um enfrentamento frontal aqui das normas de saúde e segurança do trabalho, que injetaram basicamente aí mais de 200 bilhões de reais na economia, portanto, uma ampla melhoria do ambiente de negócio. Um voto de confiança do governo para aquele que gera emprego no Brasil. Esse governo tem entendido, desde o início dos seus dias, que o empresário é um parceiro do empregado e é um parceiro do governo. Não há emprego sem empresário. E não há empresário sem empresa. Então, nós temos que trabalhar com esse tripé. Isso nunca se viu no Brasil. Nós estamos tentando criar um ambiente, e isso foi muito bem sucedido, a política econômica foi muito sólida nesse sentido, que proporcionou ao empresário segurar o seu negócio, manter as rédeas dos seus projetos e aí sim preservar empregos. Aliado a isso, e aí o segundo ponto, o primeiro é o voto de confiança dos empresários e essa possibilidade de se gerar emprego, de se preservar emprego, me perdoe. E o segundo ponto é o governo com possibilidades francas e nítidas de investir na manutenção do emprego. Então, o Brasil teve uma atitude das mais rápidas do mundo na preservação do emprego e da renda. E como foi isso? Eu começo aqui tratando das atitudes do Ministério da Economia, especialmente da nossa Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Nós focamos diretamente, no primeiro momento, nos mais vulneráveis. O que nós pensamos aqui, deputado? Nós temos um público que é absolutamente vulnerável, que depende de benefícios previdenciários. Público formado por gestantes, idosos, pessoas com deficiência, aquelas pessoas que por algum motivo não podem trabalhar porque estão acometidas por alguma incapacidade, o grupo de pessoas que dependem do INSS. E nós vínhamos em uma força-tarefa para cada vez mais melhorar o atendimento do INSS. O senhor se lembra muito bem o que estávamos vivendo. Então, de um dia para o outro, mudamos essa atitude e começamos a desregulamentar, desburocratizar atitudes dentro do INSS. O que nós fizemos? 100% de atendimento virtual, desobrigamos a prova de vida, que era algo que onerava muito esse grupo de pessoas, começamos a possibilitar benefícios por incapacidade sem perícia presencial, fizemos com que todas as exigências que o INSS fizesse fossem virtuais, começamos a atender prioritariamente de maneira virtual, para preservar essa população,
Antecipamos o 13º de todos os beneficiários e pensionistas, mais de 46 bilhões de reais injetados na economia. Reduzimos o teto dos juros dos empréstimos consignados e ampliamos o prazo para atender essas pessoas que necessitariam de mais crédito. Antecipamos também o abono anual, quase 11 bilhões de reais serão pagos agora no final de junho, para mais de 10 milhões de pessoas. Enfim, atendemos o público vulnerável. Aí sim começamos a virtualizar serviços. Virtualizamos 100% o INSS e virtualizamos todos os benefícios trabalhistas. Para o senhor ter uma ideia, no começo da pandemia, nem 10% dos benefícios de seguro-desemprego eram requeridos virtualmente. Hoje, mais de 95% são requeridos virtualmente. Então, de fato, uma revolução. Antecipamos as questões específicas do e-social, que o senhor conhece muito bem. Nós vínhamos numa luta muito grande para facilitar, para simplificar o e-social, inclusive mudar completamente o e-social, mas, obviamente, mantendo todos os investimentos que os empresários haviam feitos e também que o governo havia feito. Então, nossa ideia era tornar o e-social mais palatável, mais simples, menos burocratizado. Estávamos num caminho muito próspero nesse sentido. E qual foi a nossa grata surpresa? Todos os benefícios que fizemos aqui, hoje, dependem do e-social e, obviamente, ele já está mais simples. Então, nós continuamos no nosso caminho de mudar o e-social, ele, inclusive, vai ter um novo nome, outras obrigações, uma simplificação de mais de 1.000 campos que eram absolutamente desnecessários e que oneravam por demais os empresários no Brasil, os contadores, só traziam burocracia. Continuamos com isso, mas estamos usando as informações do e-social para conseguirmos manter o pagamento em dia desses benefícios. Pois muito bem. Então, benefícios previdenciários, redução do teto dos juros, virtualização do serviço, desnecessidade de perícia presencial, desnecessidade de prova de vida, desnecessidade de exigências pessoais, uma melhora na tomada de decisão do INSS sem a presença física desse público, sem aglomerações. E aí sim, feito isso, antecipamos o abono e começamos a pensar naqueles trabalhadores que são os trabalhadores informais, que também dependem da gente, mas são aquelas pessoas invisíveis. Eles passam a vida toda trabalhando por conta própria, muitas das vezes gravitando em volta de uma empresa que ela é formalizada. Então, por exemplo, na empresa do senhor, aquele cara que vende a marmita ali na frente para os funcionários, ou aquele que faz o motoboy, ou mesmo o motorista de aplicativo, todas essas pessoas que nunca dependeram do Estado, no entanto, com essa pandemia, ficaram a ver navios. Entraram de um dia para o outro, acabaram com suas rendas, ainda que informais. Pois muito bem, o ministro Guedes teve uma ideia e nós criamos um benefício que ele já é recorde no mundo todo, que nós já pagamos benefício para mais de 54 milhões de brasileiros informais. Todos aqueles que estavam nos cadastros do governo e muitos outros que nunca estiveram em nenhum cadastro. Isso, de fato, é histórico e vai nos trazer um legado muito importante para o Brasil, já que nós estamos incluindo pessoas nos cadastros do governo. A priori, o ministro pensou nisso e nós tivemos a grata satisfação de participar. Aqui a Secretaria participou da elaboração, também participamos da negociação, que foi muito bem conduzida e muito bem tratada também em conjunto com o Congresso Nacional. Então, houve a suplementação desse valor. Depois, o presidente da República também trouxe um novo valor, após fazermos aí novas contas, e chegamos a um valor aí de R$600, que está ajudando muito brasileiros e brasileiras pelo Brasil afora. E isso é um exemplo claro de uma boa política e bem focada, bem focalizada. Tanto é que nós temos aqui exemplos empíricos, exemplos claros do que o Brasil está mantendo a sua ordem. Os brasileiros se mantêm em ordem, se mantêm com tranquilidade, já que estamos conseguindo colocar comida na mesa dos brasileiros. Portanto, segundo flanco de atuação do Ministério da Economia, obviamente, do governo como um todo, após a proteção específica dos vulneráveis, que aí sim um foco grande na Previdência, nos focamos nos informais.
e conseguimos, em conjunto com o governo, Ministério da Cidadania, Caixa Econômica Federal, num belíssimo trabalho, pagar mais de 50 milhões de brasileiros. Isso é realmente, como a gente diz, um golaço social, uma inclusão maravilhosa em poucos dias. Feito isso, o nosso foco seriam os trabalhadores formais, aquelas pessoas que são formalizadas, estão ali com sua carteira assinada, mas que, por via reflexa, são a manutenção de todas as empresas. Aqui sim, a primeira medida focada diretamente no empregado formal e também no empresário e na empresa. Por que isso? Porque folha de pagamento, o senhor muito bem já nos adiantou, certamente o maior custo, ou talvez um dos maiores custos do empresário brasileiro. Bruno, antes de a gente entrar no setor privado, eu queria Pois só não. trabalhar. Você falou uma coisa muito importante que eu venho falando até nas minhas outras entrevistas, que eu acho que foi um gol de placa mesmo, essa questão de reconhecer essa economia informal, esse brasileiro invisível que nunca precisou do Estado. Até é engraçado, é uma pessoa que se virava, que ganhava mais do que um Bolsa Família, que ganhava mais daqueles do BPC, vamos dizer assim, uma pessoa que estava lá, né, como você mesmo falou, vendeu a marmita, aquele pessoal que fica na frente da fábrica vendendo café de manhã, até pagando faculdade de muita gente. Mas eu, até já, talvez seja meio repetido, mas acho que é importante para as pessoas que estão escutando isso aqui, que eu acho que foi o gol de placa aí, foi recadastrar, botar todas essas pessoas de novo dentro dos cadastros do governo. E quando não, pela minha surpresa, boa parte dessas pessoas tinha o CPF simplesmente cancelado ou estava suspenso porque não votou na última eleição, porque não justificou. Quer dizer, o próprio governo desligando a chave dessas pessoas. E aí, quando a gente desliga essa chave, a gente não consegue fazer políticas sociais assim, precisas, com cirúrgicas, porque é muito fácil falar assim, simplesmente eu dou isenção fiscal para todo mundo, eu dou corona voucher para todo mundo, eu nem sei quem é todo mundo, eu nem sei se todo mundo precisa de tudo. Agora, quando a gente começa a acompanhar, ter números precisos, ou seja, o brasileiro está visível ao governo e, de alguma forma, está nos algoritmos ou nos databases do governo, a gente consegue ser muito mais eficaz, né? E por isso mesmo, até vou adiantar, eu estou entrando com um projeto de lei que não se cancela a CPF. Mesmo porque o CPF, no futuro, vai ser o número único do cidadão brasileiro. E vamos lembrar que um brasileiro que está sem CPF continua sendo contribuinte, porque a hora que ele consumiu qualquer coisa, roupa, sapato, que seja, ele está pagando os tributos dele. Mas aí ele perdeu o direito porque ele não votou. Vamos tentar, de outra forma, amarrar essa questão da obrigatoriedade do voto no Brasil, do brasileiro, mas não simplesmente falar que ele deixa de ser cidadão e desligar ele. Então, eu parabenizo essa ideia dos R$600 aí do governo. Acho que foi fantástico. Na verdade, virou uma ajuda e virou um recadastramento. Na verdade, virou um grande recadastramento. Vem aqui todo mundo, quero saber quem você é, onde que você mora, onde que você está, para a gente poder, de novo, interligar. Não é admissível que um brasileiro não esteja dentro de registros formais do governo, porque a informalidade a gente até sabe que acontecia alguma coisa. Então, o governo está apalpando no escuro essa questão dos informais. Então, parabéns, parabéns. Agora, vamos parar aqui para iniciativa privada aí, porque é outro ponto super importante. E depois a gente vai voltar no E-Social, porque tem muita gente ainda que... Aí eu vou dar no final aí umas coisas, umas reclamações dos contadores que falam muito ainda, que dá para melhorar, cara. Ninguém, Bruno, falo para você, ninguém fala que o E-Social não tem o seu valor. Aliás, ele é super importante. É a forma como foi implantada e a rigidez que ele está é que é um problema. Então... Não, eu concordo. Concordo, deputado. Eu agradeço mais uma vez os elogios. Então, de fato, quando o ministro Paulo Guedes pensou nessa política, eu estava junto, ele de fato pensou nesses informais, que ele traria, não é simplesmente uma distribuição de dinheiro, é uma distribuição correta, com focalização, para aquelas pessoas que de fato nunca dependeram do governo e sequer foram buscar alguma coisa do governo, passaram a vida inteira sem nem olhar para benefício nada. Então, de fato, muito bacana essa ideia. Está mantendo a economia girando, está colocando comida na mesa dos brasileiros, está criando uma cadeia
de pagamentos, porque a pessoa que recebe paga os seus compromissos. Enfim, foi algo muito bem pensado, realmente uma boa sacada do ministro. É liquidez direta na economia, liquidez direta. Isso. A gente sabe muito bem que isso tem efeitos positivos. Então, perfeito. Maravilha. E o nosso terceiro ponto que nós buscamos proteger foram os trabalhadores formalizados. O que nós fizemos? Para começar, lançamos mão da medida provisória 927. Qual que era a ideia, deputado? Desregulamentar, desburocratizar, tirar amarras, reconhecendo a antecipação de feriados, feiras individuais sem burocracia, possibilidade de feiras coletivas, teletrabalho, várias medidas que trariam ao empresário, nesse primeiro momento de choque, né, diante de uma crise, basicamente ganhar de 7 a 8 semanas para que pudesse se reestruturar. Então, nós demos ao empresário brasileiro, por meio de mudanças legislativas específicas do trabalho, de 7 a 8 semanas de desburocratização. Olha aqui, com isso, eu faço o meu plano e ele ganha tempo. E o governo, obviamente, também ganhou tempo para construir aquela que, na minha ótica, foi uma das melhores políticas trabalhistas que o Brasil já viu, e, obviamente, aqui com toda a modéstia possível. Né? Obviamente que eu participo de tudo isso, então seria suspeito, mas vou trazer os elementos aqui pelos quais eu chego a essa conclusão. Ao ganharmos tempo, conseguimos desenhar um programa que não é um programa simples, é um programa que tem um custo aí que vai devolver, que vai colocar na economia aproximadamente 51 bilhões de reais. É um programa que paga folha de pagamento, algo muito novo visto no Brasil. Não é um programa que busca impedir as demissões, como fariam outros governos. Voltou. Não é que tinha saído da tela, estava preta, mas voltou. Está tudo certo. Vamos lá, Bruno. Voltou? Voltou. Então, é um programa que trata com inteligência a manutenção do emprego, que ao invés de nós proibirmos demissões, que seria muito ruim, absurdo, até do ponto de vista econômico, né, e da própria visão da preservação da empresa, por exemplo, algo que foi feito na Argentina, nós fizemos o contrário, nós buscamos estimular o emprego, já nos valendo dessa boa vontade e dessa parceria que construímos nos últimos 500 dias com o empresariado brasileiro, né, com o pequeno, com o médio, com o grande empresário brasileiro, que, eu repito, começaram a acreditar no governo e acreditar na gente. Então, o que fizemos? Construímos uma possibilidade de suplementação de renda do empregado brasileiro, algo que alivia diretamente a empresa, fazendo com que se possa fazer suspensões de contratos de trabalho, e aqui, muito interessante, por meio de acordos individuais. Isso é uma novidade espetacular no direito brasileiro, já que dá um dinamismo a esse relacionamento, dá um protagonismo a essa relação que tem que ser positiva, deputado, que é a relação entre empregados e empregadores. Por muitos anos se defende algo que o empresário é contra o empregado, muito pelo contrário. O empresário é absolutamente a favor do empregado. O senhor muito bem disse, e eu fiquei muito feliz com a sua fala, que é muito difícil demitir, porque a maior formação, a maior qualificação que se faz no mundo todo é dentro da empresa, e o maior legado de um empresário é o seu empregado, que veste a camisa, que conhece a empresa. Não é isso? Não, é exatamente isso, é um ativo. E eu só queria comentar da 927, como vocês acertaram também em cheio nessa 927, e agora na visão de um empresário. Primeira coisa que eu quero fazer, a última coisa que eu quero fazer é demitir. Mas vários funcionários têm férias vencendo, ou aquelas férias que, como eu tenho que ficar no isolamento, meu amigo, adianta as tuas férias, quer dizer, você já vai ter que ficar em casa, então férias. Pode ter uma discussão, mas férias eu queria ir para viajar, eu queria ir lá para Poços de Caldas, eu queria me divertir, agora eu tenho que ficar em casa, vou gastar minhas férias e ficar em casa. Meu amigo, é um trade, né? Vamos manter emprego e também talvez você não vai poder ir para sei lá, para a praia, para algum lugar aí. Mas, importantíssimo isso. Segundo, importantíssimo essa questão de poder dar essa licença, porque você não demite, você mantém. Aliás, a Alemanha fez isso em 2008 e foi um sucesso. Ela manteve como chamou, o potencial laboral todo empregado, porque a hora que ativa a economia, você não tem que ficar recontratando, não tem que treinar de nego, não tem que começar a ensinar toda a parte de segurança do trabalho, a pessoa já está lá. É entrar já em altura de voo, em velocidade de voo. Então, de novo, muito sacado.
tem um ponto que eu acho que é importante, mais polêmico, que era aquela questão de considerar o corona uma doença ocupacional ou não, tá certo? Eu acho que não pode, e está bem colocado no 927, mas já teve discussões aí de Supremo, tudo mais, tal, porque não é possível que o ambiente de trabalho seja o único ambiente onde todo mundo vai pegar corona, todo mundo vai ficar doente, ou qualquer outro tipo de gripe. Né? A gripe comum não é ocupacional, então não é possível que a gente considere. Mas isso vai ter discussão, você sabe que lá na Câmara dos Deputados vai ter muita briga em volta desse tema, mas eu acho importante essa colocação. E outra coisa colocada que também é importante, viu, Bruno? E eu falo como empresário, até falo como funcionário. Funcionário, quando sai de férias, hoje ele ganha 1/3 de férias e mais um salário adiantado, tá certo? E essa questão do salário adiantado era uma confusão, porque ele gastava tudo nas férias e quando voltava, ele não tinha o salário e aí já tinha gasto tudo e não entendia. E eu, na minha empresa, e aí fazia errado porque eu podia levar multa. Eu falava para o funcionário, você não quer receber todo mês o teu salário? Recebe todo mês o teu salário. Só puxa 1/3 de férias para você poder gastar um pouco nas férias. Mas quando você voltar, você tem mais um salário. E aí era um risco, porque apesar de ser um acordo entre eu e meu funcionário, está todo mundo de acordo, a lei não permitia. E aí eu podia levar uma invertida e levar uma multa que não era nem o meu funcionário que estava pedindo essa multa, era simplesmente a CLT que ia dar essa multa. Aliás, essa multa assim, era um desestímulo a querer fazer um acordo entre as partes. Também muito bem sacado. Fecho aqui meu comentário, Bruno, só para a gente ir somando nas medidas que vocês tomaram, que eu acho que são muito boas, focando sempre nessa relação de paz entre empregado e empregador, porque eles vivem no mesmo ambiente de trabalho, eles sempre têm uma boa relação. Aliás, numa pesquisa que o PT fez, a pesquisa Perseu Abramo, achei super bacana, ela dizia o seguinte, que o funcionário não vê o patrão como inimigo, ele vê a burocracia do Estado, o Estado que impede ele de fazer as coisas, de crescer. Então, no final das contas, é o Estado, nessa forma quase que não física, né? Quase que subjetiva, mas que cria tantas regras e tantas leis que atrapalha o desenvolvimento de muita gente. Devolvo a palavra aí, Bruno. Muito obrigado, deputado. Seus comentários são fantásticos. Eu acho que a beleza desse tipo de interação é isso. Eu quero lhe ouvir o máximo aí, até para que eu possa trazer seus posicionamentos aqui para a equipe. Mas justamente é isso. E que fique muito claro, nós criamos um ambiente de harmonia e eu reputo o sucesso do programa também a isso. Por isso que eu disse isso no começo. E é bom que fique claro que não há nenhuma crítica à atividade sindical dentro dessa medida. Nós só queremos dar um dinamismo e um protagonismo para a possibilidade do acordo individual entre empregado e empregador. Mas, obviamente, que pode haver um acordo coletivo, ele continuará havendo, o sindicato faz essa tutela do empregado sem nenhum problema, é partícipe de todas as políticas de emprego também no Brasil, então não vejo problema. Então, a beleza é essa. E aqui, diga-se de passagem, deputado, nós recebemos elogios de vários órgãos internacionais em relação ao programa, porque ele está conseguindo trazer uma leveza a esse relacionamento entre empregados e empregadores e trouxe um dinamismo, que fez com que nós tivéssemos aí, em pouco menos de um mês de programa, quase 8 milhões de acordos individuais. Isso é maravilhoso. E por que aqui eu reputo isso? A essa leveza que eu já disse, a esse relacionamento de confiança e também ao fato de ser um programa simples, baseado em premissas já existentes. Por isso que eu tenho dito, usar o seguro-desemprego é algo fundamental para esse programa, porque ele traz um cálculo que nossos sistemas já fazem, automaticamente, os empregados já estão recebendo, portanto, os empresários já estão tranquilos, porque a sua folha já está sendo dividida ou 100% arcada pelo benefício do governo, os empregados já estão felizes, 100% dos empregados têm um acréscimo no seu salário, tendo em vista o seu salário hora, porque ele fica mais tempo em casa, trabalha menos tempo, portanto, a sua hora ela é mais valorizada. 100% das pessoas que aderem ao programa têm sua saúde protegida, porque saem menos de casa, seja na redução de jornada, seja na suspensão, portanto, protegem ali a saúde da sua família, protegem a sua saúde normal, vão à empresa quando necessário. O empregador, o empresário, usa como bem entende o instrumento, a depender do momento,
Por exemplo, eu tenho conversado com vários empresários por todo o Brasil, com vários empregados. Então, tem empresários que estão usando primeiro a suspensão, daí no próximo mês já estão partindo para a redução, porque já estão melhorando os seus negócios. Enfim, nós trouxemos uma leveza à política. Nós demos o protagonismo ao empregado e demos o protagonismo ao empresário. Então, portanto, deputado, nós estamos proporcionando, em conjunto com o Congresso agora, nessas discussões e nessas possibilidades, estamos proporcionando um enfrentamento leve e rápido da pandemia. E o problema é que muitas pessoas, em detrimento do que estamos fazendo, ao invés de enfrentar a pandemia, estão criando um pandemônio. E esse é o meu medo, com o perdão aqui da brincadeira. E é isso que acontece. Um pandemônio em detrimento do empregado, em detrimento do empresário. E isso vai ter repercussão, porque nós estamos preservando empregos. Preservando empregos, nós preservamos renda. Preservando renda, nós preservamos empresas. E preservando empresas, nós garantimos uma retomada mais rápida no futuro. E é por isso que o ministro Paulo Guedes diz, nós vamos surpreender na retomada. E vamos, porque um país que durante uma crise, que durante uma pandemia, preserva emprego, preserva 8 milhões de empregos, nós vamos chegar a 20 e poucos, 24 milhões de empregos preservados, quase 51 milhões de bilhões de reais, 54 milhões de pessoas no auxílio emergencial, 25 milhões de pessoas aqui. Se somarmos mais da metade da população preservada, grande parte, se não a totalidade da população ativa, preservada, uma possibilidade de atividades essenciais continuarem a exercer suas atividades. Por exemplo, nós aqui no Ministério estamos criando protocolos para as atividades essenciais, para que a fiscalização tenha um mapa de como atuar junto buscando a preservação da saúde. Então, de fato, protocolos para que essas atividades continuem sendo exercidas. Então, realmente é um arcabouço de atitudes, deputado, que nos proporcionarão uma saída muito rápida. Isso não é achismo. Eu comprovo isso com os dados de seguro-desemprego. É surpreendentemente positiva o fato de não chegarmos a 500 mil pedidos de seguro-desemprego. E é por isso que eu disse, em conjunto com todo mundo e com esse auxílio, com essa boa vontade do empresariado brasileiro e dos empregados e empregadores do Brasil, nós estamos enfrentando a pandemia. E, repito, evitando que pessoas que são contra criem um pandemônio. E essa é a nossa atuação. Temos que ficar calmos, serenos e darmos a todo mundo essas ferramentas, esse leque de opções. E aí sim, o empresário está fazendo o seu papel, escolhendo dentro dessa prateleira qual a melhor medida que lhe agrada ou que lhe atende em determinado momento. É justamente isso. E é por isso que, com calma, o Brasil está mostrando que não estamos tendo convulsões sociais, não estamos tendo demissões em massa, as pessoas continuam apoiando as medidas, todos têm visto que as medidas do governo estão conseguindo ter resultados, nós estamos comprovando isso com números e dados, que o resultado está chegando, graças a Deus, né, deputado? Secretário, eu acho que assim, a estratégia de manter o círculo virtuoso em funcionamento, que é o virtuoso, eu falei isso no dia zero, até era uma reunião da comissão mista de orçamento, e até tinha um sentimento lá, aquela discussão se o 30 bi fica na mão do relator, não fica lá, aquela coisa que estava. Eu falava, desculpe, acho que vocês estão contando com algo que não está ainda aí, né? Com o ovo lá da galinha lá, né? Porque nós vamos ter problema de arrecadação. Então, não contem com essa entrada. E aí eu falava muito que era extremamente importante a preservação dos empregos e a preservação do ambiente para as empresas. E aí, na verdade, eu abordava uma questão fiscal que eu achava que as empresas tinham que ter um diferimento de tributos, até teve para as empresas do Simples, rapidamente, o governo acertou novamente. FGTS também. FGTS também. Eu falei, a liquidez tem que ficar nas empresas, elas vão precisar de capital de giro, elas vão precisar enfrentar. E a gente, naquele momento, estamos falando 60 dias atrás, a gente nem sabia o tamanho dessa encrenca, quanto tempo que a gente ia ficar fechado.
Então, a estratégia de focar no círculo virtuoso das empresas é importantíssimo. Até é importante, né, secretário Bruno Bianco, porque empresas que giram, elas, além de contratar, elas também pagam impostos, que são necessários para poder girar a estrutura do governo, né? Nós defendemos um Estado menor, podemos discutir isso, talvez mais eficiente, menos tão pesado, mas não é nesse momento da pandemia que você vai querer começar também a fazer toda uma reforma do Estado, porque aí você sabe que isso sempre envolve muitas discussões democráticas, mas que não são exatamente que caminho, que convergem ao mesmo tempo, antagônicos. Então, criar mais caos no caos não é a melhor das estratégias, tá certo? Eu acho que isso foi muito importante. Tem uma questão também da 936, da medida provisória 936, que eu acho que foi acertadíssimo também, que é não só a suspensão, né, que é a modalidade de suspensão do contrato, mas aquela que prevê a redução de jornada com a redução de salários, com a compensação do seguro-desemprego que foi montado, para ter o menor impacto possível. Todo mundo sabe que o setor privado, né, as pessoas que têm o seu salário de 3, 4, 5, 6 mil reais, praticamente compromete todo o seu salário. Ninguém faz poupança de 2, 3 mil reais quem ganha 6 mil reais no Brasil. Isso não é uma realidade. Mas, havendo essa redução, também houve umas reduções de custo, de transporte, de alimentação, as pessoas puderam também dar uma diminuída, não sai tanto, ninguém está indo para shopping center, ninguém está indo para o parque, quer dizer, houve uma redução de custo, mas, de novo, com foco na preservação do emprego, na diminuição do custo fixo das empresas, de novo, acertadíssima essa medida da 936, que nós temos que passar rapidamente agora, tá, lá para poder aprovar isso. Espero que seja essa semana, no mais tardar a próxima semana, até para dar segurança jurídica, não é isso? Porque vai que essa medida provisória fica toda alterada e gerou mais problemas jurídicos para quem emprega e para quem está empregado. Bruno, eu queria também fazer uma outra abordagem importante comparando alguns países, né? Então, quando a gente vê os Estados Unidos, aí 25 milhões de pedidos de desemprego, a China também, milhões de... Mas, por outro lado, eles têm uma retomada muito forte, né? A retomada em V, que até o próprio Paulo Guedes fala, eu falo muito disso, da retomada em V. A China mesmo praticamente retomou todos os empregos e mais um pouco, que agora está produzindo para o resto do mundo. E a grande discussão que a gente tem no Brasil é a recuperação do Brasil vai ser em V, vai ser em U ou vai ser em L, aquela coisa que não recupera nunca por causa das dificuldades. A gente sabe que não é só uma questão trabalhista, tem uma questão tributária também envolvida aí, tem uma questão administrativa que é o peso do Estado. Comente essas recuperações. Vamos falar em recuperação agora, para a gente poder... Eu acho que tem protocolos de segurança para voltar ao trabalho, né? Acho que é um trabalho importante que todo mundo está imbuído. Não adianta a gente só enfiar a cabeça como um avestruz, como enfia a cabeça debaixo da terra achando que a pandemia vai passar. A gente tem que trabalhar com segurança, mas nós temos que voltar à atividade. Comentários nessa linha, Bruno, por favor. Perfeito, deputado. Eu vou começar com uma conta que o senhor fez, que ela é fundamental e que muitas pessoas não fazem, que a gente fala que é o custo de oportunidade. Então, imagina por hipótese, se nós tivéssemos esse número de demissões, tivéssemos aí 15, 10, 20 milhões de demissões, arcaríamos com o seguro-desemprego e não estamos levando em conta o custo que está por trás de toda essa questão, não só o custo financeiro. Então, a pessoa perdeu o emprego, essa retomada é muito mais difícil, porque o Brasil, historicamente, quando tem uma retomada na busca do emprego, ela é mais lenta que outros países, portanto, nós temos que preservar muito o emprego mesmo, porque a pessoa vai ter dificuldade para retornar ao emprego, então ele teria o direito ao seguro-desemprego e ele não voltaria a ser empregado, ele perdeu o emprego, a gente perde a arrecadação, a empresa perde um bom funcionário que já está qualificado, que já está treinado, ele tem prejuízo para toda a sua família, ele deixa de arrecadar impostos, ele deixa de contribuir para a Previdência, ele vira ali um beneficiário, talvez, de alguns programas sociais. Então, de fato, ao contrário do que o senhor disse ali do ciclo virtuoso, nós entramos num círculo vicioso. Então, é de fato muito ruim. Então, a preservação ele nem consome, né? Ele não é mais consumidor, mas ele consome. Ele passa a ser um custo para o Estado, né?
Exatamente, não arca com suas obrigações, não paga seu aluguel, não compra, não fomenta a economia, enfim, todo um problema grave que nós temos ali para enfrentar. E o Brasil está começando a fazer isso. Isso já nos mostra um diagnóstico interessante da retomada. O segundo ponto fundamental, que também o senhor já tratou, que é muito importante, são os legados que nós teremos do ponto de vista de sistema. E nesse benefício que a gente chama benefício do bem, que é o benefício emergencial, que nós estamos podendo ver dos sistemas. A gente consegue saber quais são os setores que estão pedindo mais um benefício, né, que estão usando mais o programa, e qual a medida que eles estão adotando. O que isso vai me ajudar a fazer na retomada? Eu consigo saber, por exemplo, que o diagnóstico de hoje é que eu tenho 60% de suspensão e 40% de redução. É um dado importante, porque eu consigo saber que 40% das empresas estão optando por reduzir. Boa. Então, elas continuam funcionando. À medida que eu começar a ver, que eu vir, que as pessoas começam a migrar da suspensão para a redução, já é uma retomada das atividades empresariais. E eu começo a ver que a retomada vai ser mais simples. Agora, terceiro ponto fundamental que eu não posso deixar de falar, que vai mudar drasticamente nosso futuro no que toca à retomada. Reformas estruturantes. Por que nós estamos tendo, eu repito, uma boa passagem pela pandemia? Porque nós fizemos a lição de casa nos últimos 500 dias. Imagine, por hipótese, se nós tivéssemos juros altos, se nós tivéssemos inflação, se nós tivéssemos fraude na concessão de benefícios previdenciários, irregularidades, se nós tivéssemos ainda privilégios na Previdência, se nós não tivéssemos 1,4 trilhão que nós, em conjunto com o Congresso, conseguimos na reforma da Previdência. Então, de fato, foi um ambiente que traz efeitos imediatos, que esse 1,4 trilhão nos próximos 10 anos, mas traz um efeito imediato, que é essa boa vontade, essa euforia, essa confiança do mercado na nossa política econômica. Então, toda essa lição de casa que fizemos nos últimos anos, nos últimos meses, nos 500 dias de governo, nos proporcionaram e estão nos proporcionando um enfrentamento muito positivo. E o que nos proporcionará uma retomada muito mais exitosa e muito mais promissora, o enfrentamento dessas reformas. O senhor já bem disse, reforma tributária, um ponto fundamental, reforma administrativa, um ponto fulcral, o senhor defende veementemente essas duas, para que a gente possa continuar a enxugar o Estado, continuar a reduzir custos, e é por isso que o ministro Paulo Guedes está dizendo que é muito mais importante para nós uma possibilidade de não termos reduções, de não termos majorações de salário no futuro, né, evitar os reajustes, para que a gente possa possibilitar uma retomada mais promissora. Por exemplo, o dinheiro de agora, o dinheiro da retomada não pode ser um dinheiro para aumento de salário do servidor público. Nós e os estados e municípios do Distrito Federal temos que fazer nossas lições de casa, reduzir o custo e o tamanho do Estado, enfrentarmos a crise com o valor necessário para a melhoria da saúde, para o enfrentamento dessas questões e possibilitarmos um Estado menor para que nós possamos investir. Eu vou lhe dar um exemplo que é outra conta que as pessoas não costumam fazer. Nós, aqui eu e o senhor, aqui com perdão da utilização do nosso exemplo, temos transporte privado, saúde privada, escolas para os nossos filhos privada, nos valemos aí de estradas boas nas cidades que moramos, nos centros urbanos, mas nos esquecemos que a falta de investimento ataca diretamente o mais pobre. Quem paga é o mais pobre. Por exemplo, falta de saneamento básico. Nós estamos enfrentando uma pandemia gravíssima, mas grande parte dos municípios do Brasil não tem saneamento básico. As pessoas sequer conseguem lavar suas mãos para enfrentar a pandemia. E por que isso? Políticas mal feitas
de governos anteriores, sem críticas pontuais, mas aqui uma constatação que nos traz um legado terrível, em que um país como o Brasil tem pessoas que vivem sem saneamento básico. E o que vai acontecer se nós tivermos pouco ou nenhum dinheiro para investimento? Nós continuaremos investindo em servidores públicos, investindo no inchaço e em custear a máquina, e não investiremos. Não criaremos creches, não faremos saneamento básico, não faremos moradia digna para a população brasileira. Então, de fato, quem paga diretamente, deputado? Certamente o mais pobre. Então, toda essa lição de casa que fizemos em conjunto com o Congresso Nacional nos últimos meses tem que ser feita para a retomada. E eu não vou fazer projeção da retomada, mas eu posso fazer constatações. Cada ponto desse que eu citei certamente marcará nossa retomada. E eu não tenho dúvida que nós, governo federal, em conjunto e com o apoio e com o protagonismo também do Congresso Nacional, faremos essa lição de casa. E isso fará com que o Brasil, e aqui aspas do ministro, surpreenda na retomada. Bruno, eu falo tanto isso, porque a hora que a gente constrói estádios de futebol padrão FIFA e não saneamento básico, os antigos governos investiram na desigualdade social. Eles que tanto falam da desigualdade social, não investiram em oportunidades, que é coisas básicas, como saneamento básico, como mobilidade, como urbanização, e hoje nós estamos pagando essa conta, porque realmente o legado que nós precisamos para poder combater essa pandemia não está aí. E para você criar um legado para poder, demora, porque saneamento básico não é só em 5 minutos que você está fazendo, não. Mas eu não queria entrar muito nessa parte política aí, porque eu acho que a gente tem tanta importância nessa questão do emprego que nós estamos falando, que me mexe muito nessa questão dessas medidas que foram tomadas. Eu acho que sim, teve uma visão estratégica clara, importantíssima, do que era necessário para poder preservar o emprego, para poder preservar as pessoas consumindo e ganhando o seu próprio sustento. Na verdade, eu cunhei na minha campanha um termo chamado inclusão social sustentável, que era a somatória de 2 elementos, Bruno. Era o elemento ensinar a pescar, aí aquelas coisas que a gente fala que é educação fundamental de qualidade, educação profissionalizante, valorização até das escolas técnicas e tudo mais, ou seja, a formação, mas tem que ter um ambiente de pescaria. Não adianta só ensinar a pescar se não tem ambiente de pescaria. E o ambiente de pescaria passava pela desburocratização, reforma tributária, um Estado mais leve, saneamento básico, elementos que dão... Então, se você sabe pescar e tem ambiente de pescaria, você pesca. E você pesca por conta própria, sem precisar do Estado. Usei muito isso, acho que essa ideia é simples, ela é intuitiva, as pessoas entendem o porquê que é importante a gente ter um Estado menos complicado. Eu queria falar um pouco do E-Social, até porque eu tenho um monte de amigo contador aqui, que eles falam assim, você vai falar com o Bruno, você tem que falar do E-Social. E eu até estava para falar com o Rogério Marinho, quando ele foi lá para o Ministério da Cidadania, e você acabou entrando, foi no dia, assim, e eu acabei não conseguindo conversar com você. Na verdade, eu sei que vocês reconhecem que o E-Social pegou toda aquela CLT complicada, cheia de dor de cabeça, problemas, e coisas até que a gente quis avançar agora na MP 905 da Carteira Verde e Amarela. Infelizmente, olha, o que eu lutei por aquela matéria, eu lutei demais, eu fiquei até 2 horas da manhã, eu era o orientador do Partido Novo da matéria, e fui falando, né? E a importância não estava naquela medida, estava em outra medida agora, que era do projeto de lei 39, que veio do Senado, do congelamento, do reajuste de salário dos servidores públicos, né, para dar um alívio. Não é possível que no meio dessa pandemia o setor privado, perdendo emprego, fazendo todo esse esforço que nós estamos falando nessa entrevista inteira, para poder preservar empregos, alguns com redução, outros com suspensão, diminuindo a redução. E o funcionário público não pode fazer um mínimo sacrifício de aguardar 18 meses para poder ter seu reajuste. Eu acho que isso é muita insensibilidade. Mas, coisa que nós temos que agora, ter um veto presidencial para vir,
estamos assim, convicção de que o presidente vai fazer esse veto, e nós, dentro da Câmara, vamos manter esse veto. Não é possível que vão querer derrubar esse veto para poder avançar nessa medida. Mas, Bruno, e-social. O que acontece com o e-social que é importante? Quando não tinha toda essa tecnologia aplicada nessa área que era registro de carteira, fundo de garantia, a gente sabe, né? O empresário mandava lá informação para o CAGED, para o Cefip, era 3, 4 sistemas, um da Caixa Econômica Federal, um da Receita Federal, outro aí do antigo Ministério do Trabalho. Dava trabalho, dava muito trabalho. Mas errava uma coisa, tal, você dava uma corrigida, você conseguia acertar na carteira de trabalho. Tal. Agora, como foi tudo para um ambiente digital, aumenta a eficiência dos dois lados. Por um lado, aumenta a eficiência da informação, mas também aumenta a eficiência de você cometer algum erro ou precisar corrigir uma coisa, a coisa fica complicada e as multas vêm automáticas, Bruno. Os empresários reclamam demais dessa máquina de multa que virou o e-social. A gente perde uma sensibilidade. A gente até aprovou um projeto, um dos projetos de lei, que era, nesse momento de pandemia, que as multas não venham, que o empresário tenha mais tempo de cumprir as suas obrigações. Não é que ele deixou de cumprir, ele vai ter que cumprir. Mas que as multas não venham automáticas. Porque a gente falou de uma série de coisas importantes de preservar emprego, mas quando vem multa atrás de multa, e eu tenho relatos e mais relatos, Bruno, de, assim, você tem que mandar um informe dizendo que não teve faturamento, que não é zero, valor zero. Ele atrasou aquilo, a multa não é baseada naquele documento, mas sim no faturamento da empresa. Aí vem uma multa de 10 mil reais, 20 mil reais, os caras mandando as guias para mim. Então eu peço assim, sensibilidade nessa questão da eficiência em dar multas por causa do e-social, porque antigamente, sabe, você não anotava as férias, anotava depois. A gente sabe como é que era a carteira de trabalho. Chegava no final de 2, 3 anos, sumiu a imagem aí, Bruno? Ah, voltou. 2, 3 anos, passava, você ia lá e anotava todas as férias, anotava todos os 13º, anotava tudo lá, não precisava ser automático. Mas agora, se não for automático, cara, é multa, e para corrigir um campo, as pessoas estão perdidas. Então, esse é um trade aqui, um pedido de sensibilidade que eu falo para você, porque isso não agrega valor para ninguém, isso só agrega custo para o empresário. E a gente tinha que ser mais leve nisso, entender. Eu não estou dizendo talvez aquele cara contumazmente erra toda hora e perde todos os prazos. Isso aí tem que prestar atenção mesmo, mudar de contador, de sistema, o que seja. Mas tomar cuidado com essas multas estão vindo muito rápido. Está parecendo aqueles pardal na rua, o cara passou a 62, já tasca uma multa. Isso dói. Dói e não agrega nenhum valor. Ninguém tem intenção de errar, de atrasar. Desculpe o desabafo, Bruno, mas... É isso, deputado. Eu acho que é fundamental. Acho não. Estou certo que é fundamental o seu desabafo. Nós até já precisaríamos ter tido uma reunião a esse respeito. Eu quero deixar aqui já o convite para que a gente sente um pouco numa reunião técnica. Eu sei que o senhor conhece muito bem o assunto, vamos discutir isso, mas o senhor tratou das nossas premissas. Qual é a primeira premissa que a gente está tratando neste novo e-social, que nem sequer vai chamar e-social? A primeira premissa é o seguinte: reduzir campos desnecessários. Não precisamos exigir do empregado um preenchimento de campos desnecessários que só oneram a vida do empregador. Segundo ponto, evitar sombreamento ou dupla obrigação ou até tripla. Preencher vários sistemas com a mesma informação. E quarta premissa, eu quero que as multas sejam pedagógicas. O nosso objetivo aqui na Secretaria é multar o contumaz, é evitar o equívoco, mas orientar, ter o efeito pedagógico das autuações. Não faz sentido multar com finalidade arrecadatória. Eu sou 100% contra isso. O senhor sabe que não é fácil, é toda uma mudança de paradigma, mas eu estou certo que nós estamos conseguindo fazer. O governo como um todo rompe paradigmas todos os dias, né? E o e-social é mais um deles. Nós já estamos muito bem encaminhados em todos esses 3 pontos, mas eu faço questão de sentar com o senhor, com quem o senhor indicar, para que a gente possa fazer essa conversa. Qual a minha preocupação? E sempre foi, eu não poderia simplesmente acabar com o e-social. Não acabe isso. Tem um legado fundamental para nós e para os empresários, que eu tenho sistemas fundamentais do governo que trabalham com isso.
E o êxito da política do bem, por exemplo, é o fato de eu ter as informações do E-Social. Mas eu posso simplificá-lo. E eu estou conversando com todas as associações, por exemplo, Brascom está nos ajudando, converso com muitos Sim, bom. empresários que já têm toda a plataforma do E-Social, então eu quero mudar o menos possível, eu quero simplificar e não fazer com que todo mundo seja obrigado a fazer novos investimentos para que toda a lógica mude. Isso não vai acontecer, mas eu mudarei a sistemática, mudarei o espírito, mudarei a alma dele, para que ele tenha uma alma mais simples, para que ele seja efetivo e não traga redundância, duplas obrigações, obrigações que não têm sentido. Então, essa é a nossa lógica, e fazer com que nós consigamos ter um caráter de multa com efeito pedagógico. Essa é a minha ideia, mas vamos discutir isso, sem dúvida, numa reunião técnica. Não, Obrigado, meus não, amigos. teve Peguei muita uma água multa aqui. de GFIP. Não, vai à vontade. Minha marmita também chegou, mas acho que nós estamos encerrando, já que a conversa está tão boa, Bruno. Eu acho que a gente pode ficar dias aqui, mas eu acho que, Pô, deputado, um grande prazer assim, conversar com o senhor, viu? foi um conteúdo impressionante, foi muito bom, Bruno. Parabéns pelo trabalho que vocês estão executando. Considerações finais, mas assim, eu vou rasgar elogio mesmo, porque eu percebo as intenções que vocês têm e o que vocês estão fazendo. Do E-Social, eu só falo assim, dá uma aliviada nessas multas do GFIP e, assim, a ideia é muito boa do E-Social. Quando eu percebi a ideia, ela é boa de concentrar num grande database e tal. É que houve muitas dificuldades das interfaces de Caixa Econômica Federal, a Receita Federal. Então, a gente agora tem que sentar todo mundo junto e falar, meu amigo, é uma só base, o empresário põe os dados uma só vez e aí cada órgão vai pegar as informações que são necessárias para poder cumprir as obrigações. Então, a gente tem essa mesma visão, Bruno. A única coisa é assim, quando você era alguma coisa manual, você conseguia passar um branquinho, dar uma acertada. Digital, você não passa branquinho, você tem que justificar, mas tem que conseguir corrigir algumas informações que seja. Mas eu não quero Tem que mais ser chorar do flexível, né? E-Social, não. Ele tem que permitir a boa-fé do cidadão, se ele cometer um erro, de corrigir sem já levar multa automaticamente. É essa questão que eu acho que é importante. Aí a gente tem que botar lá a medida provisória 881 e botar, a fé do cidadão, a boa-fé do cidadão. Ele não quis errar. E vamos lembrar que a hora que entrar a questão de segurança do trabalho, a hora que entrar mais informações ainda, e que tem que ser online no dia, tal, nossa, Bruno, estou até querendo vender minha empresa para não ter que enfrentar isso, sabe? Não, vai dar Mas tudo vamos lá. certo. Mas vai dar, eu espero sempre que eu vejo que o espírito de vocês é muito bom. Considerações finais. Adorei essa nossa reunião aqui. Deputado, adorei também, uma manhã muito boa, muito produtiva. O senhor nos traz aí boas ideias, boas considerações, nos deixa animado também com o Congresso Nacional, que já estamos animados, mas o senhor nos traz aí uma visão absolutamente alinhada com a nossa, e não é um alinhamento só de pensamentos, é um alinhamento de ideias, é um alinhamento do que a gente busca para o nosso Brasil, para nós e para os nossos filhos. Então, isso, de fato, me deixa muito feliz e, fundamentalmente, me faz acreditar e ter a certeza que o trabalho está sendo bem feito, porque, afinal de contas, o senhor, além de ser deputado, é um destinatário da política. Então, eu consigo ter do senhor um bom termômetro e isso é fundamental para nós. Nós buscamos, em todas as medidas, conversar com empregados e também com empregadores. E o senhor é um empregador que nos traz aqui não só a ideia, mas também o resultado de uma política que, graças a Deus, tem sido bem sucedida. Eu espero sempre contar com a sua ajuda nessas conversas e também nas conversas particulares. Quero lhe fazer um convite para vir aqui, de fato, para a gente conversar e tentar colocar no papel um plano de trabalho, um plano do que a gente tem que enfrentar no futuro. É fundamental ouvir essa visão do Congresso e também do empresariado, para que a gente possa, em conjunto, pensar nos nossos próximos passos, porque nós estamos aqui para servir, deputado. De fato é isso. Nós estamos passando aqui, eu e minha equipe, que eu faço questão de deixar um elogio, há mais de 50 dias trabalhando todos os dias, de domingo a domingo, basicamente 13, 14, 15 horas por dia, de fato, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, é um trabalho de equipe, são construções de projetos que demandariam aí meses e meses, que nós construímos em 10 dias e que estamos tendo um bom resultado. Então, de fato, agradeço a minha equipe técnica, a equipe aqui de apoio, o staff, a equipe de comunicação, que também
é fundamental. Elogio a Carol aqui, que está conseguindo comunicar as nossas medidas, que é fundamental. O pessoal está entendendo. E o fato de eles estarem aderindo é reflexo do entendimento. E o senhor também faz esse trabalho de maneira muito boa, especialmente nessa live e em todas as outras. Eu assisti as outras, elogio, mas fundamentalmente, o senhor está falando de maneira simples para o empresário, para que ele entenda as medidas e possa a elas aderir. Então, de fato, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pela oportunidade, que é uma oportunidade de ouro. Bruno, obrigado, bom trabalho, parabéns. E é tudo, você falou, resultado, tem que entregar resultado. E é isso que nós estamos vendo, nós estamos conseguindo passar. Lógico que vai ter dificuldades, muita gente vai ter dificuldade, talvez já tenha alguém me xingando aqui, dizendo que fechou o restaurante dele. A gente sabe disso, dessas dificuldades, mas não teve a inércia do governo. O governo não ficou olhando a coisa acontecer, ele foi lá e agiu. Então, assim que permitir os protocolos de distanciamento, de segurança, para a gente também não ser criticado porque está trabalhando, tem até já isso. Temos 6 ou 7, deputado, não me lembro de memória, as atividades que já estão atuando, especialmente um de frigorífico, em conjunto com o Ministério da Saúde e o MAPA. Então, um bom trabalho. E obrigado, assim a gente se encontra a próxima vez. Um abraço. Tchau, tchau.